Olá pessoal, tudo bem? Então, prezados amigos, hoje vamos tratar de um dos temas mais mal compreendidos da Bíblia: a ressurreição. Muitos acreditam que ela seja o retorno literal de cadáveres à vida para um julgamento futuro. Porém, quando nós analisamos a Escritura, analisamos em seu contexto histórico e profético, nós vamos perceber que a ressurreição ela é apresentada como uma mudança de condição. Na verdade, uma transição de ordem e uma revelação de identidade. Bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje segue na tela. Em 70 DC, toda a humanidade saiu do túmulo edênico. Antes de nós prosseguirmos na nossa apresentação, nós queremos agradecer a cada um que já está inscrito em nosso canal, tá bom? E convidamos aqueles que ainda não se inscreveram a fazê-lo agora. Pode ser agora, se desejar, é só tocar aí abaixo aí, fazer a sua inscrição e inscreva-se, tá bom? E também não esqueça de compartilhar este vídeo e também deixar o seu like, que é muito importante, pois isso ajuda muito na divulgação do conteúdo da nossa apresentação. E de nossas apresentações também, as demais apresentações que já fizemos, tá? Então um forte abraço aí a todos que assistirem este vídeo em algum lugar, seja no Facebook, onde for, e a todos que estão agora no chat, né, do YouTube, e também aqueles que vão assistir este vídeo, né, este conteúdo aqui, posteriormente, aqui no canal, tá bom? E lembramos que se alguém desejar participar de um de nossos grupos de estudos, né, grupos de estudo e diálogo, grupos de WhatsApp, basta entrar em contato conosco pelo contato que está abaixo na descrição do nosso vídeo de hoje, tá bom? Hoje é dia 18 de janeiro de 2026, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês, tá bom? Então agradecemos a vocês que estão agora no chat e devido ao horário não vamos falar muito, ok? Forte abraço para todos aí que estão agora conversando aqui. Então, pessoal, hoje vamos falar de forma simples e objetiva. Vamos procurar falar de uma forma o mais possivelmente simples e de forma objetiva também sobre algo que muita gente ainda não compreende. Muita gente hoje não compreende, né? Como a ressurreição foi apresentada no texto bíblico e como ela tem sido interpretada também nos ensinos cristãos, ditos cristãos, de nossos dias, ok? O que normalmente se ensina, e vocês já sabem muito bem, é que em algum momento futuro ocorrerá uma ressurreição literal, é verdade? Na qual todas as pessoas que já existiram no mundo retornarão à consciência humana, não é isso? Saindo fisicamente da terra, dos mares ou de qualquer lugar onde tenham sido sepultadas. Então, pessoal, esse ensino ele está ligado à ideia de que todos deverão comparecer perante o que está escrito na Bíblia, né? O que está escrito como o tribunal de Cristo, não é isso? Porque Paulo ele escreveu em 2 Coríntios, e nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos ler aqui, ó. Olha só o que Paulo escreveu. Porque todos devemos comparecer, olha o que está escrito aqui, ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios é o capítulo 5, versículo 10, para quem quiser procurar aí na sua Bíblia, tá bom? Então, pessoal, o mais interessante é que para sustentar essa visão, são utilizados textos bíblicos. Não é verdade? E é verdade, existem passagens que, numa leitura superficial, parecem apoiar essa interpretação, né?
Entretanto, o problema não está nos textos. O problema não está nos textos, mas na forma como eles são lidos, né, fora do contexto histórico, né, linguístico e profético. Vejamos agora alguns desses textos, né? Por exemplo, Cristo, ele disse em Mateus capítulo 12, versículo 41. Vamos ler aqui, ó, Mateus 12, 41. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Ele se levantaria com quem? Com esta geração, a geração de Cristo, dos apóstolos, né? E a condenarão. Percebeu aí? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas, né? Mateus capítulo 12, versículo 41, tá bom? Então, pessoal, à primeira vista, muitos entendem que os ninivitas, literalmente, sairão de seus túmulos, né? Seus túmulos físicos, para comparecer a um tribunal futuro, né? Porém, o próprio texto afirma que isso ocorreria com quem? Com aquela geração, não é verdade? Isto é, com a geração contemporânea de Cristo. Então, isto quer dizer que aquela geração que Cristo está tratando, ao se levantar, ao ressuscitar, né? Os ninivitas estariam se levantando com ela, tá bom? Então, para reforçar o entendimento aqui, que talvez algumas pessoas não tenham entendido, é que aquela geração, ela passaria pelo juízo final, ou julgamento final. E o exemplo dos ninivitas estaria sendo o quê? Lembrado, não é verdade? Não que os ninivitas, eles estariam ressuscitados, né? Ressuscitando literalmente e também conscientes no dia que ocorreu o julgamento das nações em 70 DC, tá bom? Para quem não sabe, nós somos preteristas completos, por isso que falamos que a ressurreição já aconteceu, tá bom? Então, no mesmo capítulo, Mateus capítulo 12, versículo 42, Cristo ainda apresentou o quê? O exemplo da rainha de Sabá, pessoal. Quando ele disse aqui em Mateus capítulo 12, versículo 42, o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com quem? Quando? Com esta geração, né? Com esta geração, ou aquela geração. Por acaso a rainha de Sabá se levantou lá literalmente, pessoal? Entenderam? Olha só, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir o quê? A sabedoria de Salomão. Muito obrigado, minha esposa Patrícia aí, né? E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mateus capítulo 12, versículo 42. Acabamos de fazer a leitura, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, agradecer minha esposa, que acabou de trazer um pouco d'água aqui pra gente aqui. Vou botar aqui o copinho. Tá um pouquinho na frente das letras, né? Vamos colocar aqui ao lado. Colocar aqui ao lado, né? Então, pessoal, acabamos de fazer a leitura desse texto aí, né? Então, pessoal, olha só. Será que a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, ela se levantaria, ou ela ressuscitaria, literalmente, para que estivesse ali, no tribunal de Cristo, durante o cerco da cidade de Jerusalém? Será? É claro que não, né? Então é certo que não. Então, aqui a mesma questão, pessoal, a respeito dos ninivitas. Não que a rainha de Sabá estaria viva e consciente depois de uma suposta ressurreição dela no dia que ocorreu a destruição da cidade de Jerusalém. Tá bom? Mas em Daniel, capítulo 12, versículo 2, nós podemos ler. Daniel 12, 2 diz o seguinte, olha só. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É o texto de Daniel 12, 2, né? Então, o que vocês já sabem aí, né? Vocês já sabem, né? Tradicionalmente, esse texto ele é interpretado como uma ressurreição literal de cadáveres, né?
Contudo, o próprio livro de Daniel, ele está inserido, o quê? O livro de Daniel está inserido em um contexto profético nacional, relacionado o quê? À restauração e ao juízo de Israel, e não a um evento biológico universal e depois após a morte física das pessoas. Há, porém, um detalhe decisivo nesse texto, pessoal. A ressurreição apresentada faz os indivíduos transcenderem para duas condições. Presta atenção. A ressurreição faz os indivíduos transcenderem, para duas condições permanentes. Não é verdade? Não é isso que diz o texto? Vida eterna ou vergonha e horror eternos, Ou seja, ambos os grupos permanecem, pessoal, existindo após esse evento, cada qual em sua condição estabelecida, não é verdade? É verdade. Então percebe-se, portanto, que o texto, pessoal, não sustenta a ideia de que o segundo grupo, os da vergonha e do horror eterno, o segundo grupo, deixaria de existir após o juízo. Não é verdade? Então o que acontece? Isso derruba completamente, pessoal, a proposta dos preteristas universalistas, que tentam preservar o quê? A falsa doutrina de que uma aniquilação posterior dos que são destinados à vergonha e ao horror eternos. Não é verdade? Não é isso que tem sido dito por aí? E muita gente vem me perguntar, muita gente questiona e quer saber se é isso mesmo, e nós temos que sempre estar explicando, Porque tem um grupo de pessoas aí que vive falando que isso iria acontecer, que, aqueles que seriam da vergonha e do desprezo eterno, os injustos, iriam deixar de existir, mas isso não é verdade, isso não tem nenhum sentido perante o texto bíblico, Então, pessoal, é importante deixar claro que, embora o preterismo completo possua bases coerentes, vocês sabem muito bem disso, dentro do texto bíblico, alguns preteristas acabam sendo conduzidos por essa leitura universalista, afastando-se do próprio testemunho do texto profético. É claro que também a questão universalista não está somente entre os preteristas, Primeiramente, os próprios futuristas universalistas colocam essa ideia. E quando surgem os preteristas, as pessoas que entendem, as pessoas que entendem a mensagem preterista, muitos deles começaram a divulgar que no julgamento das nações, no Tribunal de Cristo, que já aconteceu em 70 AD, os injustos deixaram de existir. Então, para eles, na Terra só tem os justos, Então é isso que alguns querem tentar sustentar, mas vocês podem ver que isso não faz nenhum sentido perante a questão do texto bíblico, O que dizem as Escrituras. Nós vamos falar mais para frente ainda sobre isso. Então, pessoal, voltando aqui no texto, Daniel não apresenta o quê? Extinção do segundo grupo. Ele não apresenta a extinção do segundo grupo, mas a permanência, em uma condição de vergonha e horror eternos também, Não é somente o pessoal da vida eterna. Então, pessoal, em João, capítulo 5, versículo 25, Cristo afirmou o seguinte, vamos fazer a leitura do texto aqui, pessoal, olha só. Em verdade vos digo que vem a hora, presta atenção agora, e agora é, E agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Altíssimo, e os que a ouvirem viverão. João, capítulo 5, versículo 25, não é verdade? Então observe atentamente. Vamos observar, pessoal. Cristo não fala apenas de um evento futuro. Correto? Ele diz, vem a hora, e o que ele ainda fala? E agora é. Ou seja, trata-se de uma realidade já em operação naquele tempo. Não é verdade, pessoal? Vem a hora e agora é. Então, vem a hora e agora é, já diz tudo, Seria naquela geração, não é verdade? E mais adiante, em João, capítulo 5,
versículo 28, 29, ele completa, né? Olha só, João 5, 28, 29, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, ressuscitarão. Presta atenção nos dois grupos, tá? Distintos, ó. Os que fizeram bem, quer dizer, os homens de fé, para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal, aqueles que não creram, os incrédulos, para a ressurreição da condenação. Percebeu que não acaba o segundo grupo, como dizem aí os preteristas universalistas e também futuristas, né? Universalistas, que eles, os futuristas já tinham os universalistas, mas tem, entre os preteristas tem as pessoas que creem que o segundo grupo deixa de existir. Isso não faz nenhum sentido, né? Se eles iriam ressuscitar, né? Eles iriam ressuscitar para a condição que era deles mesmos, né? João capítulo 5, 28 a 29, acabamos de fazer a leitura. Então, pessoal, a pergunta central é: Cristo estava falando de sepulturas físicas ou de uma condição existencial e histórica da humanidade sob a antiga ordem? A antiga ordem que já passou. Então, quando nós analisamos esses textos, tá bom? Dentro do contexto bíblico, profético, histórico, nós vamos perceber que a ressurreição, pessoal, que Cristo disse que agora é, né? Naquela geração, percebemos que a ressurreição, ela não é apresentada como um retorno biológico de corpos, né? Mas como uma saída, pessoal, da condição de morte herdada da queda, né? Uma transição da antiga ordem para a vida sob o quê? O governo de quem? O governo do Pai. Então, na ressurreição, toda a criação estaria debaixo do governo do Pai e não mais debaixo do governo de Cristo, entendeu? Porque Cristo iria entregar o reino ao Pai e isso já aconteceu naquela geração de Cristo, na geração dos apóstolos, tá bom? Portanto, pessoal, a ressurreição bíblica não é um evento de cadáveres, mas um evento de humanidade. Não é o retorno de corpos à vida, mas o quê? Mas a saída da humanidade de uma condição pessoal que permaneceu enquanto vigorava a morte decretada pelo Criador. Não é verdade? Então, antes de qualquer conclusão, é necessário nós esgotarmos o máximo que pudermos os textos bíblicos que tratam da ressurreição. Tá bom? Isso inclui, por exemplo, a conversa de Cristo com os saduceus, que negavam o quê? A ressurreição. E também a conversa de Cristo com uma das irmãs de Lázaro após o quê? A sua morte. Então, esses diálogos, pessoal, são fundamentais porque revelam como o próprio Cristo compreendia a ressurreição e como as pessoas de seu tempo a interpretavam, pessoal. E o que nos chama a atenção é que uma grande parcela do povo, mesmo nos tempos bíblicos, acreditava que a ressurreição seria semelhante, né, exatamente como muitos evangélicos ainda pensam em nosso tempo, né? Mesmo estando atentos ao contexto e ao tempo em que os eventos proféticos deveriam se cumprir, tá bom? Então basta que observemos a resposta de Maria, né? Quando disse ao mestre, de Maria ou de Marta, né? Na verdade, né? Eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Vejam, ela está acreditando que o irmão dela iria ressuscitar, se levantar literalmente na ressurreição do último dia. Não é verdade? Não é isso aí? Então é semelhante aos que os evangélicos, os cristãos de nosso dia acabam fazendo essa interpretação. Além disso, precisamos observar com atenção, pessoal, o ensino do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul. Então, quando Paulo ou Shaul trata da ressurreição, ele o faz no mesmo contexto em que fala do que diz como arrebatamento. Não é verdade? Para Paulo, pessoal, esses dois temas, ressurreição e arrebatamento, não são eventos distintos em natureza. Mas é o que é? Mas expressões diferentes da mesma realidade profética. Paulo estava falando da mesma coisa. Então a ressurreição tira o corpo espiritual
do corpo mortal, ou seja, da condição de estar debaixo da morte edênica ainda. Isso era o corpo mortal. E o arrebatamento tira toda a humanidade que vivia naquele tempo ainda debaixo daquela mesma morte edênica, daquela mesma morte que havia passado a todos os homens. Entendeu? Então, Paulo, ele utiliza a palavra arrebatamento para se referir à transição da humanidade justa e também a injusta, da condição de morte da antiga ordem, pessoal, para a nova condição que se estabelecia com a consumação do plano divino. Já quando utiliza a palavra ressurreição, ele não está tratando de corpos físicos que voltariam biologicamente à vida, pessoal, mas exclusivamente do corpo espiritual, tá bom? E no final de tudo, tanto a ressurreição como o arrebatamento se refere à ressurreição do último dia. Tá bom? A mesma coisa. Então agora é importante dizer que esse corpo espiritual que nós acabamos de falar, que falamos, não é um novo corpo após a morte. Tá bom? Mas a manifestação plena da identidade dos filhos do Altíssimo. Isso é o quê? O corpo espiritual, o novo corpo que iria se manifestar naquela condição ausente daquela morte que havia passado a todos os homens. Porque todos os filhos do Altíssimo, ou seja, o corpo espiritual, também ficaram sujeitos à morte que havia passado a todos os homens. Por isso que Paulo falou, ressuscitará o corpo espiritual. Semeia-se o corpo natural, sepulta-se, o ser humano acaba, deixa de existir, o que iria ressuscitar seria o corpo espiritual. Mas vamos prestar atenção que toda a humanidade teria que deixar, a humanidade que estava existente naquele tempo, tanto de justos como de injustos, também deveria sair, ou seja, ressuscitar, ser arrebatada daquela condição da morte que havia passado a todos os homens, tá bom? Então, como eu já falei, né, não é um novo corpo após a morte, tá? Não é nada após a morte, um novo corpo, mas a manifestação plena da identidade dos filhos do Altíssimo. São aqueles que estavam sendo revelados, pessoal, nas vidas dos homens justos nos dias dos apóstolos e ao mesmo tempo são o quê? Os mesmos filhos do Altíssimo que, segundo a linguagem bíblica, jubilavam na criação e que ao longo da história aqueles filhos, né, foram sendo manifestados nas vidas dos heróis da fé, assim como também continuaram se manifestando no tempo apostólico e em nossos dias também. Só que agora nenhum deles está debaixo da morte edênica, aguardando a ressurreição do corpo espiritual. Tá bom? Portanto, pessoal, a ressurreição para Paulo não é o retorno de cadáveres, ou mesmo que supostas almas, né? Supostas almas estariam em algum lugar invisíveis na espera do juízo final, mas o quê? Mas a revelação da filiação. A ressurreição foi a revelação de quem é filho, o justo, e também a revelação de quem não é filho, ou seja, o injusto. Entenderam? Todos seriam revelados. A ressurreição não foi a reconstrução da matéria, pessoal, mas a manifestação da identidade espiritual. Não é, ou melhor, não foi um evento que se manifestou após, ou é um evento que vai se manifestar após a morte biológica de cada pessoa, mas um processo histórico de revelação dos filhos do Eterno e a separação dos injustos dentro do tempo da antiga ordem, até o quê? Até a sua plena consumação. Então por isso Paulo, quando ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino do Pai Eterno, ele não está falando de limitações biológicas, mas da impossibilidade da condição adâmica caída participar da nova realidade, porque não há mais ninguém no mundo que está, o quê? Na condição adâmica caída em nosso tempo de 70 descer para cá. Todas as pessoas já nascem fora daquela condição de ter que aguardar a ressurreição daquela condição.
inclusive o corpo espiritual, que são os filhos do Altíssimo, que estavam jubilando na criação e que continuam em nosso tempo e desde sempre participando da carne e do sangue, ou seja, participando da vida humana dos homens de fé. Então, pessoal, é importante deixar isso claro. A ressurreição, então, é o quê? É a passagem da condição adâmica caída, ou melhor, foi a passagem da condição adâmica caída, morta, naquela morte edênica, para a condição tanto da filiação como da não filiação. É importante deixar claro. Como da não filiação manifesta. E isto por quê, pessoal? Isto porque a ressurreição ela foi dupla. Ou seja, dos justos da esquerda, né? E dos injustos. Ou melhor, dos justos da direita, errei aqui. E dos injustos, não é verdade? Assim, a linguagem de arrebatamento, ressurreição, transformação e glorificação pertence ao mesmo o quê? Ao mesmo campo semântico, ou seja, o da transição da humanidade que estava na antiga ordem, né, da morte, de morte e servidão, para a plena revelação dos filhos do Altíssimo, tá bom? Isso porque os filhos do Altíssimo sendo ressuscitados, a saber, o corpo espiritual sendo ressuscitado, toda a humanidade de justos e também de injustos também estariam sendo ressuscitados. Toda a humanidade estaria sendo o quê? Ressuscitada. Ou como Paulo escreveu, sendo arrebatada daquela mesma morte da separação, tá bom? Então, quando nós analisamos toda a Bíblia, pessoal, percebemos que a ressurreição ela nunca aparece como um tema isolado, nem como um simples retorno biológico de cadáveres. Ela sempre está ligada o quê? Sempre está ligada à restauração de uma condição, à manifestação de uma identidade e à transição de uma ordem para outra. Não é isso? É isso. É isso mesmo. E como já falamos, é necessário o quê? Nós esgotarmos o máximo que nós pudermos os textos bíblicos que tratam da ressurreição e vamos fazer depois que eu beber mais um pouquinho d'água, tá bom? Então vamos esgotar o máximo que pudermos os textos bíblicos que nós vamos colocar aqui. Número 1, Antigo Testamento. Então, pessoal, no Antigo Testamento, a ressurreição nunca é apresentada de forma literal. Vocês vão ver isso. Ou de um evento universal após a morte. Né? No Velho Testamento não está falando de uma ressurreição que seria após a morte das pessoas. Vocês vão entender. Vamos ler Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, 19, vocês vão começar a entender. Olha só, preste atenção. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Altíssimo, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías 26, 19, né? Então, pessoal, olha só, presta atenção. O contexto, ele não é biológico, mas o quê? O contexto é nacional e espiritual. Trata da restauração de Israel. Se pensa que não é isso, veja Ezequiel 37, preste atenção. O vale de ossos secos, presta atenção no texto para você não pensar outra coisa, que a ressurreição seria isso aí que é falado aí no meio evangélico hoje. Ó, Ezequiel 37, o vale de ossos secos, né? Ezequiel 37, 11 diz o seguinte, olha só. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes ossos são pessoas que morreram e vão voltar à vida biológica? Não, olha só, presta atenção, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Toda casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ezequiel 37, 11. Olha aí o texto.
Então, pessoal, o próprio texto de Ezequiel explica que não se trata de cadáveres individuais ressuscitando, não é verdade? Mas de uma nação, toda a casa de Israel, de uma nação restaurada, tirada de uma condição de morte histórica. Portanto, pessoal, o Vale de Ossos Secos não fala de ressurreição física pós-morte, tá bom? Mas de restauração da identidade perdida. Agora vamos ler o texto de Daniel 12:2, né? Daniel 12:2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, olha o segundo grupo, e outros para vergonha e desprezo eternos. Presta atenção aí, você que é universalista aí, né? Daniel 12:2, não é verdade? Então, pessoal, olha só, Daniel ele está falando da transição de Israel dentro do contexto do juízo e da restauração do seu povo, e não de um evento universal após a morte. Entenderam? Número 2 agora aqui, Evangelhos. Número 2, Evangelhos. Cristo e os saduceus. Em Lucas capítulo 20, 37 e 38, Cristo diz o seguinte, vamos ler aqui Lucas 20, 37 e 38. E que os mortos hão de ressuscitar, veja, Cristo está dizendo que os mortos iriam ressuscitar, né? Prestou atenção? E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao soberano Altíssimo de Abraão, e Altíssimo de Isaque, e Altíssimo de Jacó. Ora, o Eterno não é Altíssimo de mortos. Prestou atenção agora no texto? Mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas 20, 37, 38. Para ele vivem todos, quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó estavam conscientes em algum lugar? Isso não faz sentido, porque isso aí contraria as escrituras, tá bom? Vamos prestar atenção, pessoal. Então, esse é o texto de Lucas, capítulo 20, 37 e versículo 38. Mas o Evangelho de Mateus diz, vamos ler aqui, Mateus 22, 31, 32, olha só. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que o Eterno vos declarou, dizendo: eu sou o Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaque e o Altíssimo de Jacó? Ora, o Eterno não é Altíssimo de Abraão, Isaque e Jacó. Não é, já foi, olha só, não é Altíssimo dos mortos, está claro aqui, pessoal, mas dos vivos. Mas de quem? Dos vivos. Dos vivos. Os filhos do Altíssimo, que participaram da carne e do sangue, e as pessoas que estão vivendo na terra. Está claro aqui? Mateus capítulo 22, 31 a 32. Então, pessoal, afinal de contas, o que o mestre estava falando aqui? Mesmo com essa diferença de versões ali em Lucas e Mateus. Então vamos observar, pessoal, que nessa fala, Cristo não diz que Abraão, Isaque e Jacó, eles estavam conscientes em algum lugar após a morte, esperando uma suposta ressurreição literal, mas que na perspectiva do Criador, eles não pertenciam à condição da morte. Por quê? Isso por quê? Porque a promessa de filiação foi feita para eles no tempo em que eles viveram, pessoal. No tempo em que eles viveram. Logo, Cristo desmonta a ideia de uma ressurreição carnal, tá? Afirmando que na ressurreição não se casa nem se dá em casamento, mostrando que não se trata de uma continuidade consciente da existência humana dos patriarcas em algum lugar, em que algum lugar estariam lá festejando, ou as mulheres e os homens, né, que viveram na terra estariam aguardando a ressurreição em algum lugar, né? Porque Cristo falou o quê? Na ressurreição não se casa, nem se dá em casamento. Isso significa que não haveria ressurreição, essa ressurreição literal, não haveria homem, mulher, criança, velhos, Abraão, Isaque e Jacó também no dia da ressurreição. Portanto, embora o mestre diga que para o eterno eles vivem, numa das versões, é que eles não pertenciam à condição mortal. E que todos na condição deles, no último dia, estariam saindo
todos na condição deles, né, dos justos, estariam saindo para a vida eterna. Mas eles mesmos não estariam literalmente lá, pessoal, no dia da ressurreição que já aconteceu. Estariam lá sim, como a rainha de Sabá. Estariam lá sim, como também os ninivitas, entenderam? Agora vamos passar para essa parte aqui. Marta e Lázaro. No texto está escrito, vamos ler aqui, de João capítulo 11, 23 e 24. O mestre disse-lhe, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 23 a 24. Então, pessoal, aqui nesse texto, Marta, ela está expressando a visão judaica tradicional. Mas Cristo ainda responde, né? Em João capítulo 11, versículo 25, 11 e 25. Vamos colocar a resposta de Cristo. Cristo falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha aí, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Ou seja, Cristo não aponta para um evento distante, tá bom? Mas para uma realidade presente naquele momento. O Lázaro, o que iria acontecer? Lázaro iria ressuscitar naquele momento. Não é isso? É isso mesmo. Isso porque o milagre era o quê? Para a glória do Altíssimo, como ele mesmo falou. E ainda por aquele milagre, Cristo ele vem a demonstrar que os que creem nele, mesmo que estivessem mortos na morte edênica, viveriam. Porque os que creem são de quê? São da vida eterna. Tá bom? Demonstrou que a ressurreição é uma condição manifestada nele. Número 3, Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, pessoal, a ressurreição ela é sempre ligada a Cristo como primícias, não como um cadáver, né, que voltou à vida, mas como o primeiro, né, a sair da condição de morte. Claro que a morte de Cristo teve que ser necessariamente morte física, e ele teria que sair daquela morte física numa ressurreição física, né? Pedro e Paulo não pregam túmulos vazios futuros, literalmente, mas a exaltação de Cristo como prova da transição da humanidade. E Paulo diz em Atos, capítulo 24, versículo 15, o seguinte: haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Prestou atenção, Paulo colocando os dois grupos? Olha só, haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. O texto completo declara, Atos, capítulo 24, versículo 15. Tendo a esperança no Altíssimo, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, olha aí a duplicidade, de mortos. Há de haver ressurreição de mortos. Assim dos justos como dos injustos. Olha aí a permanência das duas condições dos seres humanos na Terra. Na verdade, Atos capítulo 24, versículo 15. Então, pessoal, essa afirmação mostra que a ressurreição ela não foi um prêmio reservado apenas aos justos, mas uma transição de condição que envolveu o quê? Toda a humanidade. O próprio texto deixa claro que ela engloba justos e injustos. Não é verdade? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Todos saíram da condição anterior para uma nova realidade, para um novo mundo que se estabelecia, né, naquele tempo. Contudo, pessoal, é necessário lembrar que essa transição não significou igualdade de destinos. O próprio texto bíblico não permite dizer que haveria igualdade de destinos, tá bom? Uns foram para a direita, não é verdade? Não é verdade isso? É. E outros para a esquerda. Não é isso que acontece? É isso que acontece. A ressurreição foi comum a todos, sim, mas uns foram para a direita e outros para a esquerda. É isso. Mas a condição revelada após ela foi o quê?
A condição revelada posteriormente à ressurreição que já aconteceu, ela foi o quê? Distinta. Há distinção entre justos e injustos em nosso tempo e continua assim desde 70 DC para cá. Então, pessoal, nós não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar isso. Tá? O Evangelho aponta para a continuidade da criação conforme ela foi feita originalmente, agora revelada em sua forma definitiva. A ressurreição, pessoal, portanto, não foi a reconstrução da matéria, mas a revelação plena da condição de cada um diante do Eterno. Cartas de João. Em uma de suas cartas, João diz: quando ele se manifestar, João está falando da vinda de Cristo, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. É o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então, pessoal, João, ele não fala de corpos, mas de semelhanças de condição. Assim como Cristo ressuscitou, eles também ressuscitariam, ou seja, seriam semelhantes a Cristo, seriam semelhantes a ele. Cristo ressuscitado, pessoal, não é apresentado como um cadáver revivido, mas como alguém que já não pertencia à ordem dos que estavam mortos, estavam na morte edênica. Em Cristo, morte e ressurreição possuem caráter simbólico, porque Cristo nunca esteve o quê? Morto na morte que passou a todos os homens, visto que não pecou. João, portanto, liga a ressurreição à manifestação da filiação. E o que ele trata nessa parte da carta, pessoal, envolve especificamente os justos. João está falando dos justos, pois está falando o quê? Da revelação dos filhos do Altíssimo. Isso não significa, isso não importa, não indica que os injustos não ressuscitariam no último dia, mas apenas que o foco do apóstolo João, nesse contexto, está na manifestação da filiação. É claro que os injustos também seriam transformados, seriam ressuscitados, deixariam a morte que havia passado a todos os homens. Só que os injustos não são semelhantes a Cristo, tá? Os justos são semelhantes a Cristo, tá bom? Mas a semelhança em relação à ressurreição, que eles não estão debaixo da morte edênica, é verdade que essa semelhança estão ressuscitados também, sendo que fazem parte do lago de fogo, fazem parte o quê? Da segunda morte, ou seja, da vergonha e do desprezo eterno, tá? Agora vamos aqui, número 5, Paulo. Paulo, pessoal. Então Paulo, ele é mais claro, tá bom? Carne e sangue não herdarão o reino do Altíssimo. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Foi o que disse Paulo num dos textos de sua carta aos Coríntios, né? Então Paulo, ele nunca descreve ossos saindo da terra, até porque o próprio texto não permite tal interpretação, pessoal. Ele afirma que o corpo natural, isto é, o ser humano em sua totalidade, é semeado, não é verdade? Ou seja, é sepultado. Isso implica que o ser humano se desfaz completamente na terra e não retorna, tá bom? Não retorna biologicamente à existência. Ao mesmo tempo, o texto revela que os que estivessem vivos seriam transformados. Não é verdade? Isto é, passariam pelo mesmo momento em que a humanidade atravessaria a transição para a nova realidade. Sem mais aquela morte, né, decretada pelo Criador na primeira habitação, o Jardim do Éden. Paulo, portanto, pessoal, descreve transformação de condição, não reconstrução de matéria. O arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4 não é fuga física, mas reunião da humanidade na nova condição, fora da antiga ordem de morte, daquela morte desde a transgressão de Adão até o ano 70, até a vinda de Cristo. Observe que, embora Paulo diga que o corpo espiritual, isto é, os filhos do Altíssimo que jubilavam na criação, seria ressuscitado,
pois todos aguardavam aquela manifestação. Isso não significa, pessoal, que toda a humanidade que estivesse em vida não seria igualmente transformada naquela ressurreição. Até porque os injustos também são plenamente humanos, mas eles também teriam que ressuscitar. E já ressuscitaram, não tem mais nenhum injusto, justo nem injusto, na condição da antiga ordem. Todos estamos na condição da nova ordem, sendo que há justos e injustos depois do que aconteceu no ano 70 DC, tá bom? Apocalipse capítulo, no caso capítulo não, número 6 aí, não é capítulo, né? Número 6, o que? Apocalipse. Então, pessoal, Apocalipse fala: esta é a primeira ressurreição no texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 6, né? Apocalipse 26, vamos fazer leitura, olha só o que está escrito. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Altíssimo e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Com ele 1000 anos, né? Apocalipse 26, né? Então, pessoal, se o texto fala de primeira ressurreição, é evidente que haveria uma segunda ressurreição. Tá bom? Logo, não se trata de ressurreição de morte biológica. Nem na primeira, nem na segunda ressurreição, pois ninguém morre biologicamente 2 vezes. Como alguém poderia ressuscitar de uma morte literal e morrer novamente e ainda ressuscitar numa segunda ressurreição literal, né? Isso não faz sentido. A ressurreição em Apocalipse, ela é condicional histórica, ligada ao fim da antiga ordem, tá bom? A expressão "o mar entregou os mortos" não fala de oceanos devolvendo cadáveres, mas de sistemas, nações e ordens entregando suas identidades humanas à transição final, tá bom? Se a ressurreição fosse literal, como muitos pensam hoje, e considerando que ela já aconteceu, o que dizer então das pessoas que vêm morrendo biologicamente desde o ano 70? Como elas vão ficar, né? Isso se afirma, pessoal, lá desde o ano 70 DC. Isso se afirma porque, segundo a Escritura, o Evangelho, segundo a Escritura e o Evangelho, a ressurreição, ela é tratada como um evento profético, previsto para se cumprir em um único momento final, uma única vez, tá bom? Você já sabe o que foi a primeira ressurreição? E você já sabe também o que foi, que já foi também a segunda ressurreição? Então, pessoal, a primeira ressurreição, Paulo relata em Efésios capítulo 2, que ele diz lá que eles já haviam sido ressuscitados. Claro que na primeira ressurreição, deixando aquela condição de ser judeu, deixando aquela condição de ser gentio e passando a ser o corpo de Cristo. Então eles ressuscitaram na primeira ressurreição. Os justos ressuscitaram na primeira ressurreição, tá bom? E a segunda era o quê? Era aquela que estava sendo anunciada tanto por Cristo como pelos apóstolos, e que os profetas também anunciaram, que aí sim os justos e os injustos iriam ressuscitar na ressurreição do último dia. A primeira ressurreição pertenceu somente aos justos, tá claro? Porque somente os justos se tornaram o corpo de Cristo, tanto de judeus como de gentios, ok? Então, quando nós varremos toda a Bíblia, percebemos que ressurreição, pessoal, nunca é apresentada como reconstituição de cadáveres. É sempre restauração de identidade. É sempre transição de ordem. É sempre manifestação da filiação. É sempre coletiva, histórica e relacional. A ressurreição bíblica, pessoal, foi a saída da humanidade, né? A saída da humanidade da condição adâmica caída. A saída foi a ressurreição bíblica, foi a saída da humanidade da condição adâmica caída para a condição de filhos manifestos do Pai. E também foi a saída da humanidade da condição adâmica caída para a condição
dos filhos dos homens restaurados. Quer dizer, os injustos também iriam ressuscitar. Tá claro? Como era lá na primeira habitação, pois tanto justos como injustos precisaram ressuscitar, visto que ambos estavam no Éden. Correto? Por isso defendemos a ideia expressa no tema. Ok? Em 70 DC, toda a humanidade saiu do túmulo edênico. Ok? Agora vamos todos nós deixar, né? Aí o comentário, vocês podem deixar o comentário aí abaixo, pode perguntar e eu vou fazer o possível para responder aí perguntas que forem feitas, né? Inclusive eu tenho que olhar os vídeos anteriores, tá bom? Então um forte abraço para todos, até o próximo vídeo. Tchau!